Livro de Esther, capítulo 1. Versículo também 1. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, e nos nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se a beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Biztá, Arbona, Bigtã, Abigata, Zetar, Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou-se vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Aleluia, glórias a Deus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco por tua misericórdia, Deus. Mais uma vez nós abrimos as Escrituras, nós lemos e nós vamos pensar nelas. E que o teu Espírito então direcione, Pai amado, o meditar do nosso coração, que ele seja agradável a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, porque disso depende a fé. E sem fé é impossível te agradar. Então abre os nossos ouvidos, se ainda há algum ouvido aqui tapado, fechado ou bloqueado, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por esses dias tenho meditado no livro de Esther. Algumas terças-feiras eu até comentei acerca dos banquetes de Esther. O livro de Esther, ele é um dos livros históricos que estão na Bíblia. Ele vai narrar um período que se dá depois que o povo já tinha liberdade para voltar, depois do cativeiro da Babilônia. Foram 70 anos que o povo ficou em Babilônia, até que a Babilônia foi vencida pelos medo-persas. E então se começa um novo império, o Império Persa. Foi um dos impérios mais fabulosos, que ainda deixa marcas da sua cultura. Um dos impérios mais vastos que houve. E nesse momento então, esse livro ele vai ser escrito, ele vai narrar esse episódio. Esse livro tem algumas curiosidades, porque o seu foco central está em falar do Deus que age,
no oculto. Você não tem algumas linguagens nesse livro como você tem em outros livros. Assim diz o Senhor, e o Senhor apareceu, e houve manifestações. Você não encontra linguagens assim no livro de Esther. Tanto é que você não lê Deus. Não há a palavra Deus. Não há a palavra Senhor no livro de Esther. Mas nós vemos Deus o tempo todo agindo. Deus está no controle de tudo. Deus tem controle de tudo mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não estou contemplando o seu agir, Deus está no controle. Esta é a centralidade do livro de Esther. O livro de Esther, às vezes, ele é tratado de maneira menor, né? Como se fosse um conto para as crianças, né? Como se fosse a Cinderela Gospel. A menina judia que era órfã, que se torna rainha. Mas ainda que o nome Esther seja um dos nomes mais fortes do livro, Esther não é o foco do livro. Esther não é o alvo e o objetivo. Ela é mais um dos personagens que devem nos apontar ao cuidado divino. Há uma curiosidade no livro de Esther, na maneira com que ele foi escrito. Porque o autor, que nós não sabemos quem foi, alguns acreditam a Mardoqueu, outros a Esdras ou Neemias, mas não há uma clareza na autoria de Esther. Mas ele escreve de uma maneira com que banquetes fazem parte desta construção, da construção dessa trama. E a cada mudança de cenário e de posicionamento, existem banquetes. Os banquetes que se apresentam aqui, eles estão para poder não somente falar de comida, porque quando nós ouvimos a expressão banquete, logo dá fome, né? E nós pensamos em nos alimentar. Mas os banquetes, eles não falam só de comida. Os banquetes falam de influência, de formação de pensamento, de formação de conduta. Era uma das maneiras que os povos antigos eles usavam para doutrinar. E acreditavam que até mesmo poderiam influenciar de maneira espiritual. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver que o rei da Babilônia deu uma ordem para mudar a ração dos judeus, principalmente Daniel e os seus amigos. Então foram servindo as comidas que o próprio rei comia, e serviam também comidas que eram consagradas aos ídolos da Babilônia. Por isso que a Bíblia vai dizer que Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Não é somente como hoje nós fazemos o jejum de Daniel. Daniel resolveu comer legumes para que ele pudesse então fazer uma consagração e obter uma porção sobrenatural. Não, é muito mais do que isso. Daniel está dizendo que ele não vai se contaminar com os banquetes que a Babilônia tem para oferecer. Porque os banquetes da Babilônia tratam de mudar a tua mente, de mudar o teu pensamento, de fazer com que você se pareça com eles. Era uma das maneiras com que no Velho Testamento se agia. No livro de Provérbios, por 2 vezes Salomão ele vai fazer um contraste entre 2 banquetes. No capítulo 9 do livro de Provérbios você vê o banquete da sabedoria em contraste ao banquete da loucura. O banquete da sabedoria e o banquete da loucura estão apresentados ali. E esses banquetes, eles representam destino. Eles apresentam aprendizagem. E para cada um daqueles banquetes vai ter um ponto a se chegar. O banquete da sabedoria nos leva a Deus. E o banquete da loucura nos leva para longe de Deus. O livro de Esther então vem sendo marcado por banquetes. E hoje eu quero falar desses 3 primeiros banquetes que estão acontecendo aqui. O livro de Esther, ele começa com banquete e ele termina com banquete. E o último banquete que
Espero no Senhor poder falar em alguns domingos à frente. Vai ser o Purim, que é o banquete de Deus, que é o banquete da celebração, que é quando nós celebramos o que é de verdadeiro, o que é de grandioso, o que é de maravilhoso. Porque nem todos os banquetes celebram as melhores coisas. Nem todos os banquetes têm celebrações dignas. E ele começa falando do banquete de Assuero. Assuero é o nome judaico para Xerxes. É o líder máximo na atualidade que foi escrito sobre o Império Persa. Talvez você tenha assistido o filme 300, aonde a Pérsia ela vai tentar invadir Esparta e os gregos. E aí então os gregos vão resistir, os persas, e aquele homem representado pelo Rodrigo Santoro, né, é um dos Xerxes, porque houveram mais de um. O homem que, segundo alguns historiadores, se pintava de ouro. O seu império era muito grande. Lá no filme 300 você vê elefantes sendo levados para a batalha, porque o Império Persa vem desde a Índia até a Etiópia. Ele conquistou muitos povos, ele conquistou muitos reinos, ele conquistou muita gente. E como conseguir manter tanta gente assim? Porque conquistar é uma coisa, agora manter é outra. O risco de rebeliões, o risco de guerras, o risco de investidas. Então, esse Xerxes, ele é alguém que vai promover um banquete. Um banquete que, segundo o texto que nós lemos, esse banquete vai durar 180 dias. São 6 meses de festa. Rapaz, 6 meses de festa para todos os seus oficiais, para todos os líderes de todo este império. Este jantar, esse banquete, esta festa, ele tem uma proposta tanto de mostrar a sua glória, como mostrar a sua riqueza, mostrar o seu senhorio, mostrar que ele tem bala na agulha, mostrar que ele tem poder e dinheiro para poder sustentar. Mas também este banquete ele foi dado para poder consolidar a fidelidade dos seus nobres, porque já estava sendo preparado as investidas contra a Grécia. Era um dos lugares que ainda estava resistindo ao Império Persa. E como o império é muito grande, muito vasto, então o Xerxes, o Assuero, ele vai dar esse banquete para que ele pudesse fidelizar os seus líderes, para que aqueles líderes pudessem acreditar nele, para que aquelas pessoas estivessem dispostas a ir para a batalha com ele, para poder vencer os gregos, para poder alcançar outras coisas, outros lugares. 180 dias. Luxo, comida, bebida, beleza. O texto diz que seguido deste banquete de 180 dias, ele deu um outro banquete de 7 dias, agora para todos que estivessem em Suzã. Suzã é a cidade aonde ele reside, aonde é o seu palácio. E ele então vai dar agora um outro banquete, que é um banquete free, o banquete porta aberta. É tanto para os ricos como para os pobres. É para todo mundo. Quem quiser chegar, pode chegar. Já pensou? Boca livre, irmãos.
E o texto faz questão de nos mostrar alguns cuidados, dizendo que haviam tecidos de linho, cortinas de linho. Este banquete foi dado no pátio do Jardim Real, e está um lugar muito lindo, tecidos de linho. Naquela época não havia essa pigmentação que nós temos hoje. Então lugares que têm cores eram lugares muito lindos e muito nobres. Então tem cortinas brancas, cortinas verdes, cortinas azuis. Tem colunas de mármore com argolas de prata que seguram cordões vermelhos. Existe um piso de mármore excelente. Tem bebida à reveria, e não é aquela bebida que foi pechinchada, é o vinho do rei. É o vinho do rei. O vinho que o rei toma é o vinho que o rei está apresentando. É o vinho que o rei está dando para os seus convidados beber. O texto faz questão de mostrar uma outra condição peculiar, que haviam taças de ouro para que o povo pudesse beber, e nenhuma taça era igual a outra. Já pensou, Everton? Taças personalizadas. A sua não é igual à minha. A minha é minha, é só minha. A minha não é igual do pastor Benedito, do Ian. Não, a minha é minha, cada um tem a sua. Cada um tem a sua, personalizada, exclusiva. O rei, ele faz uma ordem dizendo: olha, ninguém é obrigado a beber, mas também ninguém é obrigado a deixar de beber. Você é livre. Você é livre. Que banquetão, hein? Que rei cabuloso. Que situação extraordinária. Porém, era uma situação feita para poder persuadir. É uma situação feita para poder corromper. É uma situação feita para poder fazer uma lavagem de mente. Banquetes como banquetes de Assuero talvez acontecem ainda. Talvez em proporções menores, mas com as mesmas intenções. Que é de mudar a tua trajetória. Que é de iludir a tua cabeça. Que é de corromper o teu coração. Eu penso que existem dois momentos que são muito complicados na nossa trajetória cristã. O primeiro é a dificuldade. Muita dificuldade é difícil, né? Mas tem outro momento que também é muito perigoso. Muita facilidade. Quando tudo vai muito bem. Porque o adversário, às vezes nós pensamos que o diabo ele está só para tirar. Não, ele sabe como trabalhar com muitos de nós. Alguns ele destrói tirando, outros ele destrói entregando. Outros ele dá. Outros ele convida para banquetes. Outros ele favorece a vitória. Outros abandonam tudo isto que o Senhor tem nos dado em nome das suas vantagens e vaidades. É triste pensar que alguns de nós somos roubados por algumas coisas que nós oramos tanto. Às vezes orou tanto para dar certo em alguma área, e quando dá certo esta área, se torna o motivo pelo qual ele abandona tudo. Como esses dias alguém contou aqui a ilustração, acho que foi o pastor Benedito, do camarada que ganhou a bicicleta. O cara era fiel, sempre ali, na caminhada, no camelo, indo para a igreja, e os irmãos compadeceram-se. Compraram-lhe uma bicicleta nova para ele ir com mais tranquilidade para a igreja. E o irmão sumiu da igreja. Quando alguém questionou, ele disse: eu tenho medo de ir de bicicleta para a igreja e deixar a bicicleta do lado de fora e alguém roubar a minha bicicleta. Penso que isto pode ser a história de muitos de nós em algum momento. Que nos iludimos com um banquete de Assuero.
uma boa quantidade financeira, uma boa oportunidade prazerosa, algumas coisas que nós nunca tivemos na vida e de repente você começa a ter, você começa a viver, e essas coisas elas vêm para poder persuadir, corromper o coração, iludir a mente, confundir os propósitos, porque enfim, foi Deus que me deu, porque enfim, Deus me deu essa oportunidade, eu orei tanto por isto. E alguns de nós talvez sem tomarmos cuidado de perceber que toda esta coisa, 180 dias de festa, toda esta excelência, convidando pobres, ricos, copos personalizados, tecidos coloridos, festas que, poxa vida, eu nunca estaria em uma condição natural da minha vida e hoje cá estou eu. E o diabo me dá moral e eu me sinto todo. Há anos atrás, quando eu estava ainda afastado do Senhor, tinha um camarada que nós crescemos parte da infância junto, e ele ingressou num grupo de pagode que na época estava no auge, no sucessão. E aí de repente eu encontrava ele em algumas baladas e ele me dava mó moral. Ele me chamava de primo, ô primo, chega aí, senta aqui. E aí eu sentava na mesa dele, aquele negócio todo, aquela pompa toda, você não paga nada, você... E eu surfava na brisa do cara, me sentia o bambambam. Tava lá. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Porque chega um momento que você tem que tirar essa roupa real, porque você vai para o casamento, recebe uma roupa real, mas chega um dia que você tem que voltar para casa. Você tem que descer, você tem que voltar à realidade. Tudo ilusão. O banquete de Assuero era um banquete de ilusões. O autor que está nos escrevendo, ele então mostra-nos toda esta glória para que agora ele pudesse vir com comparativos. E então, do versículo 10 em diante, vai dizer que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele mandou os seus camareiros buscar a sua esposa, mas a sua esposa recusou-se vir com os camareiros e se apresentar, e o rei ficou furioso. Aquele banquete de 180 dias, seguido por um banquete de 7 dias, e anexo está Esther dando um banquete para as outras mulheres do harém, para tudo, tanto banquete, tanta festa, e agora de repente o cenário muda. E um momento de vergonha, um momento de desonra. Talvez eu e você conhecemos alguns momentos assim. Talvez você já foi em festas que começaram tão bem, daqui a pouco era só garrafa que voava, né? Eram pessoas que dançavam juntinhas e daqui a pouco o pau estava atorando, cadeirada, garrafada, xingamento. Talvez você conhece histórias assim, de banquetes que pareciam ser tão lindos, tão glamurosos, mas que de repente foram fechados por uma vergonha. Porque esta é a verdade do mundo. Este é o mundo em sua verdade, que pinta cenários de celebrações tão glamurosas, mas o fim deles é morte. O fim deles é ruína. O fim deles é vergonha. O fim deles é maldade. Se o Assuero queria mostrar todo o seu poder, agora ele toma uma invertida da pior forma possível. Há uma tradição judaica que diz que esse momento se deu porque entre o banquete de Assuero começaram a levantar uma questão: qual reino tem as mulheres mais lindas? Qual reino tem as mulheres mais lindas? E Vasti, ou Vaste,
Ela é uma mulher linda demais. E agora o Assuero, então, ele quer mostrar a sua conquista, a sua mulher. E ele manda então trazer a sua mulher, para que ela pudesse desfilar diante daqueles ébrios, daqueles bêbados que só tinham títulos. Porque alguém que pense que um título pode mudar o status, bêbado é bêbado. Seja ele um príncipe, seja ele um mendigo. Alguns vão dizer que a intenção é que ela viesse somente com a coroa em sua cabeça, nua, e desfilasse no meio daqueles homens mostrando a sua beleza, para que o rei Assuero ele estivesse por cima de todo mundo e pudesse mostrar que, independente de onde tivesse as mulheres mais lindas, a mais linda é sua. Essa necessidade de poder, essa necessidade de governo, essa necessidade de posse, essas coisas que tomam o coração do homem, do ser humano, e vai de Assuero até a mim. Se nós não tomarmos cuidado, essa necessidade da nossa vaidade, de mostrar aquilo que temos, que somos, e somos melhores do que os outros. Porém, Vasti recusa. Vasti diz não. Vasti não vem. E o rei então se enfureceu. A sequência do texto vai dizer então que ele vai pegar conselho com os sábios que estavam ali, que entendiam do tempo, que entendiam das coisas, e pergunta o que se deve fazer com a rainha Vasti. E aqueles homens então vão dar o conselho dizendo: olha, se todo mundo ficar sabendo aqui o que Vasti fez, nenhuma mulher mais respeita o seu marido, nenhuma mulher mais vai honrar o seu marido. Se a atitude de Vasti passar batido, todo homem, desde o maior até o menor, vai ter problema em casa, porque as mulheres então vão se rebelar. E então aqueles homens deram conselho ao rei dizendo: Vasti precisa ser destituída, e o lugar dela tem que ser passado a outro. Então aquele homem, aquele rei, o homem que dá um banquete de 180 dias, ele vai destituir Vasti, e começa-se o processo para uma nova rainha, que vai ser Esther. Mas o nosso foco aqui hoje é olhar para dentro desse texto, desta vida entre banquetes, porque nós também somos convidados para banquetes. Nós também recebemos esses convites. Nós também temos que tomar algumas decisões acerca de qual mesa nós estamos sentando. Diante de um mundo, já pensou se o banquete do Assuero fosse nos nossos dias, com tanta tecnologia, tanta internet, tanta visibilidade, tanto views? Dessa necessidade extrema da natureza do homem de persuadir pela aparência. Isto é obra de Nicolaíta. Quando você lê lá na carta aos Efésios, na carta a Éfeso, perdão, do livro do Apocalipse, Jesus vai dizer que ele odeia a obra dos Nicolaitas. O que é a obra dos Nicolaitas? A obra dos Nicolaitas é a persuasão, é conquistar o povo, roubando-lhe o coração. E como que se rouba o coração? Se rouba o coração com palavras, com gestos, com apresentações.
A Bíblia diz que o filho de Davi, revoltado com o pai, ele ficava na entrada do palácio, e todas as pessoas que iam ter uma audiência com Davi, o Absalão, ele ia com palavras roubando o coração do povo. Ele vai roubando o coração do povo. Existem banquetes que são apresentados para roubar o coração do povo. Existem situações persuasivas que vêm para roubar o coração do povo. E já não se torna mais pessoas que usam o seu raciocínio, mas massas de manobra conduzidas o tempo todo, de banquetes a banquetes, servindo de marionetes para pessoas mal intencionadas, e algumas até bem intencionadas, mas não direcionadas por aquilo que é de Deus. Em um tempo onde pessoas criam situações para demonstrar poder. Estamos em um tempo de guerras. E aí você vê pessoas com poder de assinar e afundar navios, com mísseis, com drones, com poder. Líderes fazendo desfiles com o seu poder bélico. Mas por outro lado, existem as massas, novelas, filmes, persuasões, e nós, o povo de Deus, não ficamos atrás. E nós, as igrejas, vendendo os seus nichos, as suas ideias, que nem todas estão apontando para o Senhor Jesus. E o pior de tudo, que há um povo que gosta do banquete. Há um povo que gosta do banquete. Não importa quem está dando banquete, importa o que eu estou comendo. Posso estar na mesa dos demônios, se eu estou comendo bem, está de boa. Eu posso estar na mesa dos demônios, negociando com os piores. Se eu estou voltando para casa, trazendo o meu estômago satisfeito, não me importa quem me alimenta, me importa do que eu como. Nós estamos diante de pessoas assim, que vão para a faculdade e não importa aquilo que vão aprender, importa o diploma. Que trabalham não pela realização de projetos e sonhos, mas simplesmente por aquilo que é lucro, é vantagem. Nós estamos em uma sociedade assim, onde os banquetes, eles são muito sugestivos. Os banquetes atraem, o poder atrai. Eu acredito que o anticristo, ele vai se apresentar um dia. E o anticristo, ele vai ser um homem de poder, ou um sistema de poder. Mas a verdade é que muitas pessoas vão se render a esse pensamento da solução, porque acham que o banquete de Açoeiro é o melhor banquete que tem. Porque eu estou me dando bem. O autor do livro, ele vai fazer questão de mostrar aqui esta confrontação de um homem que dá banquetes assim. Mas o texto vai dizer no versículo 10 que estando já o coração do rei alegre do vinho. É alguém que tem poder de tantas províncias, que vai da Índia até a Etiópia, mas ele não controla a sua bebedice. Tem gente que tem o poder de puxar um gatilho, de dar um tiro em alguém, mas não tem o poder de não abrir o lacre de uma latinha de cerveja. Tem gente que tem disposição para fazer coisas tão absurdas, mas ele não consegue segurar a tua própria onda. Ele não consegue ter autocontrole, ele não se entrega a nada. Esse homem tão poderoso, ele está bêbado. E como não está? 180 dias de festa, 7 dias com o povo. Vinho à reveria, vinho do bom. E o texto vai dizer que esse homem tão poderoso,
ele está sendo controlado por uma substância que o entorpece, uma substância que lhe tira fora. E quantas pessoas que às vezes se escondem atrás dos seus poderes para não reconhecer as suas fraquezas. Mas a Bíblia fala que o meu Senhor, quando ele estava carregando aquele madeiro, homens vieram trazendo uma mistura de vinho com mirra, que era um tipo de droga daquela época, que os soldados tomavam para poder ter coragem de ir para as batalhas. Vinho com mirra. Mas quando apresentaram para o meu Salvador, ele não quis, ele não bebeu. Existe um Xerxes com um banquete poderoso, fazendo um plano para poder vencer a Grécia. E existe um Cristo que parece ser um moribundo. Só que o poderoso Xerxes está chapado, está bêbado. E o meu Cristo está lúcido, está firmão. O que é poder? O autor, ele faz questão de nos mostrar aqui de um homem que tem poder, que vai da Índia até a Etiópia, mas ele não tem autoridade sobre a sua própria casa, porque o fato não é somente a rebeldia de Vasti, mas de um homem que expõe a sua casa, a sua família, a sua esposa, que a esposa não quer ir. E o texto vai dizer que não é que ela não quer somente ir, a Bíblia diz que ela não quis ir com os homens que ele mandou. Não é um ato de rebeldia isolada, é um ato de uma família que já está fragmentada. Porque às vezes nós queremos ter tanto poder do lado de fora, mas aonde é realmente o seu principado? O seu principado está na sua casa. O seu principado está na sua casa. E não é homem para você mandar, e nem mulher que você tem seja capaz, mas é o lugar onde se tem prazer de se estar junto, quando chamar, ou como chamar, ou quem buscar. Olha o que o autor de Esther está querendo nos dizer nesse primeiro momento: mantém todo mundo, dá uma festa para todo mundo, 180 dias de festa, mas não tem o respeito da sua própria esposa. Valores precisam ser reavaliados, né? Honra precisa ser reavaliada. Princípios humanos precisam ser avaliados à luz do que realmente é valioso, não do que é persuasivo, não do que é mídia, irmão, mas do que é relacionamento, do que é toque, do que é abraço, do que é olhar, do que é prazer, do que é sorriso, do que é honra. Tanto poder e de repente essa vergonha. Olhamos para esse homem fazendo esse banquete, e esse nosso autor, ele faz questão agora de nos mostrar algo pior ainda, que é de quando chega o momento, aconteceu o BO, tá bom, você tem um problema para resolver, como você resolve os seus BOs? A Bíblia diz que na multidão de conselhos tem sabedoria. Só que eu tenho que saber também com quem que eu tomo conselho. A Bíblia diz que um jovem chamado Roboão, filho de Salomão, ele começa a reinar, e que quando ele começa a reinar, ele junta os jovens para poder conselho. Não que os jovens não tenham algo a ensinar, mas irmãos, sabedoria é algo que vem com o tempo. Ele junta os jovens para perguntar o que tinha que fazer. Os jovens falaram para ele: você precisa aumentar o imposto, você precisa ter uma mão pesada, porque o teu pai tinha uma mão leve. E sabe o que aconteceu? O reino rachou. Porque aquele homem foi buscar conselho com quem não tinha com quem aconselhar. E até quando eu busco conselho, eu preciso ter um fator em meu coração. Se esse conselho, ele me afasta das grandezas de Deus, ou se ele me aproxima. E agora esses homens aqui, eles vão dar esse conselho para o Xerxes, dizendo para ele:
nenhum homem vai ter paz se você não agir severamente com a sua esposa. E quantas as vezes algumas pessoas tomam atitude assim na vida porque está preocupado com aquilo que o outro vai. Tem pai que espanca os filhos porque o que vão falar de mim. Mulheres que maltratam os seus maridos porque é uma onda de feminicídio. Eu não vou ser capacho dele. Maridos que precisam demonstrar que são os alfa da casa. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então age-se mais por uma condição de cultura para aquilo que os outros estão vindo do que pelo bem-estar familiar, daquilo que se resolve ali dentro, aonde duas partes abrem mão para que um casamento possa vencer. Agora nós vamos ver um rei que dá um banquete desse. Um rei que tem tanta bala na agulha. E aqueles conselheiros vão lhe trazer esse conselho terrível. E eu já aproveito para abrir parênteses a você que gosta de aconselhar o outro, irmão. Toma cuidado, hein? Você pode levantar alguém ou você pode derrubar alguém. Porque às vezes o melhor conselho é só você estar do lado e chorar junto com quem chora. Segurar firme na mão de alguém e dizer: eu estou com você, vamos lá e vai vencer. Essa rainha ela vai ser destituída. E esse rei ele vai ser envergonhado. Eu termino a minha fala já pedindo o louvor chegar aqui, com alguns questionamentos, algumas lições para nós em relação desse texto. Primeiro conselho, você já está careca de ouvir, com todo respeito ao Edmilson. Mas as glórias desse mundo não podem roubar teu coração. As glórias desse mundo não podem roubar o teu coração. Quando a Bíblia diz que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro, não quer dizer que lá no céu tem que ter rua de ouro. Quer dizer que qualquer coisa que nós tivemos lá, você vai pisar naquilo pelo qual homens matam e morrem aqui. Enquanto aqui nesses reinos da terra, pessoas querem acumular tesouros, lá no céu você vai andar em rua de ouro. Você não precisa mais acumular. As glórias desse mundo não podem roubar o teu coração, irmão. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que fazer um voto de pobreza, abrir mão de tudo? Não é isso que eu estou dizendo. John Wesley dizia o seguinte: ganhe tudo, para que tudo você possa entregar. Você tem sonho de crescer? Cresça. Tem sonho de ser rico? Não esquece de mim quando chegar lá. Seu coração precisa estar no Senhor. Não deixe com que as glórias deste mundo, porque os manjares estão sendo preparados, os banquetes de Assuero estão sendo preparados. E aí tem gente achando que é a bola da vez. Oh, amado, enquanto o teu coração estiver no Senhor, irmão, deixa Deus encher teus bolsos. Mas o teu coração está nele. O teu coração precisa estar nele. Para esse antídoto, querido, eu só conheço humildade para poder ter esse antídoto. Se não houver humildade, um coração de servo, um coração humilhado, de me olhar de verdade no espelho e enxergar quem eu sou. Ficar sem tomar banho fede. Não escovar o dente tem bafo. Dá mancada, falha a beça.
Porque tem gente que às vezes chega em alguns patamares que ele pensa que nem cheira mal mais. Não deixa a glória desse mundo roubar o teu coração. Açoeiro só quer te roubar o coração. Esses aplausos, esses elogios, para roubar o teu coração. Esse tapinha nas costas que diz que você é pedra 90 mesmo, hein? É o endão, vamos lá, E aí incha que nem baiacu. Não deixa que as glórias deste mundo tome o teu coração. Provérbios 4:23, sobre as coisas que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. O coração do homem é insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. E mais quer, e mais quer, e nunca para. O coração do homem é ganancioso. Não deixa com que as glórias desse mundo tomem o teu coração. Segundo conselho que eu apresento aqui é: espere para ver o que Deus tem para fazer. Tem gente que é precipitar demais, irmão. Eu não sei se sou eu que sou muito retranqueiro, sou mesmo. Eu ponho o novelo do lado, novelo do outro, vou pôr de novo do outro lado. Eu preciso ter algumas respostas. Não é qualquer coisa que eu abraço. Fica observando primeiro. Porque tem gente que começa dando banquetes muito lindos, mas termina bêbado, envergonhado e irado. Você vai seguir alguém para a guerra assim? Você vai para a guerra assim? Observe o que Deus vai fazer. O livro de Esther volta a dizer: tem por propósito mostrar o Deus que age no oculto. Porque talvez alguém pergunte: por que Deus permite que o Assuero dê os seus banquetes? Talvez seja para mostrar para você que você não precisa sentar neles. Porque talvez eu só vou saber que amo ao Senhor quando eu me levantar de algumas mesas que o diabo preparou para mim. Porque tem gente que tem essa conversa: ai, se Deus não tivesse permitido isso acontecesse, eu não teria caído. E eu vou trucar você dizendo que se isso também não tivesse acontecido, você não saberia até onde você está disposto a ir para poder servir ao Senhor. Porque é quando o diabo prepara banquetes e eu me levanto deles para poder servir ao Senhor, é que eu conheço o amor a Deus. Então espere para ver o que Deus tem para fazer. Não vai puxando logo a sua cadeirinha fazendo seu pão com mortandela, não, irmão. Dá um tempo. Observa o negócio. Deixa Deus trazer confirmações. Qual rei tem atraído o teu coração? Qual rei tem atraído o teu coração? E eu termino apresentando 3 reis. O primeiro rei é o rei do mundo. É o rei do mundo. O mundo jaz no maligno. É o mesmo que falou para Jesus em Mateus 4: transforma a pedra em pão, pula daqui porque está escrito, ou se prostra diante de mim que todos os reinos eu te dou. É o rei do mundo. Esse rei, ele é nojento, sujo, joga baixo a beça. Mas existe um segundo rei, que é tão terrível quanto o primeiro, que se chama eu. O eu também é um rei que quer reinar. O eu
também é um rei que quer ter o seu palácio e a sua coroa. O eu também é um rei que bate no peito dizendo: eu sou assim, ó. Sou eu que mando na minha vida. Porque tem gente que pensa que é livre, mas na verdade ele é escravo do ego. Não consegue pedir perdão, não consegue voltar atrás da sua palavra, não consegue. O rei do ego está tomando conta. Sentou lá, bem bonachão no trono da tua vida, e é ele que domina. Mas existe um terceiro rei, que é o rei excelente. Ele não deu um banquetão que nem Assuero. Ele pegou um pão e partiu dizendo: esse pão aqui é o meu corpo. Ele não deu um copo personalizado para cada um, mas ele levantou um cálice dizendo: esse cálice é o cálice do Novo Testamento em meu sangue. É esse rei. Ele deu um banquete, a casa nem era dele. Ele deu um banquete numa casa emprestada, num cenáculo. Quando ele entrou em Jerusalém, ele não entrou montado numa... Mostra lá o Xerxes todo imponente, cheio de argola. Não, ele entrou humilde, montado num jumentinho, que também era emprestado. Esse rei, ele foi despido das suas vestes, e a coroa que lhe deram era uma coroa de espinhos. Esse rei veio disfarçado de pobre. Por isso que muita gente não consegue enxergá-lo, porque ele veio disfarçado de pobre. Mas a Bíblia diz que ele foi pregado do lado de dois ladrões, mas teve um dos ladrões que teve uma visão celestial e de repente olhou para aquele homem que tem uma coroa de espinhos, que está vestido de um manto vermelho, que é o seu próprio sangue. E aquele homem olha para aquele rei e diz: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele rei responde: hoje mesmo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual banquete está te iludindo, irmão? Qual banquete? Ei, jovem, qual banquete está te iludindo? Ei, irmão, irmã, qual banquete que está te iludindo? Qual banquete você está sentando? Esse é um banquete de ilusão. Esse é um banquete de ilusão, passageiro, provisório, demoníaco. Mas existe uma mesa que já está preparada e já foi feito o convite. O Cordeiro está voltando para nos buscar. Você que pode, feche os teus olhos.